Boa tarde, amigos. Começamos o nosso preliminar à imagem do futebol um pouquinho mais tarde. Vamos até às 2h, pedindo já desculpas aqui aos nossos convidados. O Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Internacional, que voltou a dormir à noite. Leonardo Guedes, jornalista especializado em noticiário internacional. E o Maurício Freitas. Então vamos até às 2h, abordando as principais questões do esporte. O Internacional reagiu na competição. O Internacional teve 3 vitórias na sequência, e se conquistar uma 4ª vitória na sequência, o Internacional contra o Sport Recife, o Internacional vai ter a melhor marca do ano. Nem no Campeonato Gaúcho o Internacional conseguiu 4 vitórias na sequência. E só para justificar o atraso, o Pedro Parente pediu exoneração, né, pediu demissão do cargo de diretor da Petrobras. E agora deu um rebuliço na nação mais uma vez, né? Agora tinha a greve dos caminhoneiros, passou, agora está tudo indo para a normalidade. Ele até certo ponto surpreendeu. Hoje é sexta-feira, um dia muito ruim, embreta o governo, né? Que fica mais uma vez no final de semana tendo que trabalhar. E para o lugar do Pedro Parente não pode ser um político, e os políticos estão desacreditados. Já despencou a Bolsa, estava me dizendo aqui o doutor Alexandre que até suspenderam as atividades da Bolsa, porque as ações da Petrobras despencaram, e aí tem que escolher um executivo. E nesse país nós sabemos que é muito difícil, em ano eleitoral, nomear em junho um executivo para o tamanho da bronca que é a Petrobras. Agora, caiu só 20% as ações da Petrobras. Não, e a Petrobras, que segundo o presidente vinha se recuperando, que o que aconteceu foi fruto da recuperação da Petrobras. Essa política diferente foi porque a Petrobras vinha reagindo, e agora sai quem estaria, em tese, né, recuperando a Petrobras. Sinal de mudança na política de preço. Isso aqui nem técnico, tem intervenção externa em cima. Mas aí sabe o que tinha? Uma coisa mal esclarecida nesse negócio do aumento dos combustíveis, né? Nós tivemos, por exemplo, essa semana, uma diminuição de preço e depois um aumento. Eu nem sei se na média não daria mais diminuição do que aumento, porque teve um dia, em plena escassez de gasolina, que baixou a gasolina. Né? E ninguém estava comprando. Sim, mas ninguém estava comprando, né? Não, mas estava todo mundo louco para comprar, né? E aí baixou o preço da gasolina e depois aumentou. Mas é aquela história da oscilação, todo dia tinha que mudar o preço, ou para cima ou para baixo. E aí não aguentou o tirão aí, o Pedro Parente deitou o cabelo antes, né? Ele é um cara do mercado, tem condições de se manter, não vai ficar nesse fogo cruzado da política aí, bem justamente na aproximação da eleição. Só para justificar o porquê do atraso, vamos falar de Inter, de Grêmio. Internacional aprumou. Alexandre Chaves Barcelos, boa tarde. Boa tarde, Rec, boa tarde, Maurício, Leonardo. Saudação especial à torcida colorada. Eu acho que o Internacional ele vem num trabalho consistente do Odair. Nós temos tido boas apresentações, em alguns momentos não tivemos o bom resultado, como por exemplo no jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo que teve problemas graves de arbitragem. No jogo contra o Flamengo nós fizemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos 2 grandes situações de gol com o Damião, mas no segundo a nossa equipe caiu e o Flamengo acabou se impondo, Maracanã lotado, a gente sabe que sempre é difícil. Mas afora esses 2 jogos, me parece que todas as atuações que nós tivemos nesse Campeonato Brasileiro foram muito boas, muito consistentes. Esse jogo contra o Vitória, nós poderíamos ter liquidado no primeiro tempo, e aí depois, com o erro do fosse aquele pênalti, e logo em seguida o gol, foram 2 fatores, e aí vai para o vestiário, esse componente emocional acaba sendo muito levado em consideração. Quando você errou o pênalti, o que você fez dentro de casa ou lá em Salvador? Vamos poupar o telespectador dessa minha atitude. Mas realmente foi... Prepara o pi aí. Era o jogo, era o momento ali para ter liquidado o jogo, mas acontece, só acontece com quem vai bater. Muito se ouviu que o Odair permitiu que um outro jogador, que não o escalado, fosse bater o pênalti. Isso é bobagem, porque o Rossi treina pênalti junto com o Nico, junto com o Potker, junto com o Damião e com o D'Alessandro. Mas ele é reserva. Mas treina. O Nico também normalmente pode estar entrando ou saindo, mas é importante você ter 4 ou 5 aptos a bater. O D'Alessandro e o Damião não estavam no jogo, então ali era o Potker ou o Rossi, acabaram entre eles acertando e o Rossi bateu.
poderia ter acertado e ninguém teria falado nada. Bom, o Potker Até porque a fase do Rossi era um pouco melhor do que a do Potker, né? O Potker eu vi bater muito bem numa decisão com a Ponte Preta. Né? E vi no Inter também numa decisão, por pênalti ele bater bem. Agora, errou, né? O Internacional só deu uma sorte danada de fazer aquele gol no final. Sorte não, competência do Cuesta. Né? Foi uma grande jogada do Cuesta, né? Que vem sendo um jogador exemplar aí conosco. Eu vejo uma diferença. Deu uma entrevista agora, não sei se você ouviu, fazendo juras de amor ao Internacional, dizendo que não vai sair do Internacional. Quer jogar um bom tempo ainda. Quer jogar aqui um bom tempo, que recém chegou. Se adaptou muito bem a Porto Alegre. O Cuesta é um jogador importante dentro do vestiário, uma liderança hoje no Internacional. E tem muita qualidade técnica, né? Acho que é um jogador que a gente pode dizer que o Internacional acertou bem nessa contratação. Léo Guedes. Eu ia dizer que eu vejo realmente uma mudança de atitude no Inter em relação ao que acontecia já no início do ano e ano passado. Melhorou o do Alessandro, Léo Guedes? Depois eu vou chegar no Alexandre Chaves Barcelos. Exatamente, eu acho que sim. Porque é o seguinte, o Inter tomava um gol ou sofria um revés e a tendência era se retrair, mesmo com o capitão em campo nesse ano. Aconteceu algumas vezes. E agora o Inter, ele sofre um revés e tem uma atitude propositiva de jogo. Ele não se contenta com o resultado. Ele tirou um lateral e deixou o time mais ofensivo. E tirou 2 atacantes, colocou 2 atacantes. Né? Exatamente. Não Mérito do Odair. Mérito do Odair. Concordando com o que diz o Alexandre. Mas você acha que melhora ser o do Alessandro, Alexandre? Não acho que melhore ou não melhore. A questão é que o D'Alessandro não podia jogar essas partidas. O Odair acabou treinando esse modelo com o Rossi. O Rossi já havia jogado o Grenal, fazendo aquele corredor. Acho que ele foi muito bem no Grenal. O Rossi fez uma partida contendo aquele lado de ataque do Grêmio, que é a parte mais forte do time do Grêmio. E dentro dessa realidade a gente tem que ir trabalhando o time conforme as situações forem apresentadas. O D'Alessandro é um jogador que eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário que eu possa fazer. É um dos maiores ídolos da história do clube. É um jogador que nos ajudou demais no ano passado, né, naquele período dificílimo de Série B, de reconstrução total do grupo de jogadores. E tenho certeza que ele vai continuar nos ajudando, jogando partidas, eventualmente ficando fora de outras, mas eu não discuto o D'Alessandro. Eu acho que jogador bom a gente não tem que discutir. A gente quer tê-lo apto a jogar, e aí a opção depois fica a cargo do treinador, dentro dessa modelagem que me parece que ele encontrou um time que está funcionando, e aí vai caber a ele. É bom o treinador ter problemas desse tipo e não ter falta de opção. Olha aqui, cabe a nós propiciar a ele mais condições ainda e mais jogadores. Vai ficar nesse tema aí depois? Não, nesse tema, o programa é outro, mas o estúdio é o mesmo. Você acha que ele ainda tem cadeira cativa no time? Se você fosse escalar o Inter, eu sei que é trabalho do Odair, é problema dele, mas você daria cadeira cativa ainda pro D'Alessandro? Eu não acho que a gente tem que dar cadeira cativa para nenhum jogador. Eu acho que a gente tem que exigir dos jogadores que eles trabalhem forte ao longo da semana e, de acordo com o trabalho desempenhado na semana, os melhores vão jogar. Isso é a função do treinador. Ninguém pode ter cadeira cativa, até porque senão se criaria uma zona de conforto e uma instabilidade dentro do próprio grupo. Então o D'Alessandro, ele sabe trabalhar, ele conhece o Beira-Rio como poucos, e eu tenho certeza que ele vai estar nos ajudando ao longo desse ano com toda a sua força e dedicação. Agora que o Rafael disse em 1989 que futebol é dinâmico, ou até antes disso, né? O Rafael Bandeira dos Santos, vale até agora essa frase. É um momento, né? O momento do D'Alessandro. Essa é uma grande frase e entrou para a história, e ela é cada vez mais atual. Não, o Internacional ganhou 3 partidas, tá? Já se fala em prescindir do seu melhor jogador, porque o D'Alessandro ainda é o melhor jogador do Internacional. Já se fala em interesse do futebol grego em levar de volta o Moleto. Já se especulou a possibilidade, agora hoje, do Iago sair para Portugal, né? Para Portugal. E teve um outro que interessou, que agora... Tem o Cuesta, que interessa o Boca. O Cuesta interessa o Boca. O Dourado falam também sair para Portugal, mas aí o Dourado é especulação. O Potker sempre é aquela carta na manga. Mas né? também é especulação. Até o dirigente, o Flávio Adalto, que é nosso colega, o ex-colega, né, repórter e tal, que agora é diretor do Corinthians, ele disse: o Inter vai ser barriga de aluguel porque ele está vendido para a China. O Inter louco que os chineses cheguem aí. Quem que teria vendido para a China? Potker. O Potker, lá na época, quando o Corinthians perdeu a disputa para o Internacional. Ele se enganou, então. Pois é.
Acho que ele se enganou, porque não, a barriga de aluguel já pariu, já segue embalando. já saiu da Série a criança B. já nasceu. Pois é, mas se vier a proposta... O Bom, Iago, se vier a por proposta, exemplo, qualquer jogador que venha a proposta, que nós vamos analisar. Nós temos, como é sabido de todos, um déficit que a gente tem que cobrir até o final do ano e dentro do nosso orçamento existe uma rubrica destinada à alienação de direitos federativos. Então, se vier a proposta, desde que uma proposta que atenda aos interesses do clube e do atleta, nós vamos analisar. Se for uma proposta... A gente ouve muito especulação hoje em dia. Não, o Iago é especulação. totalmente, por enquanto, Pois é. para nós não chegou nada. Mas veio de Portugal a especulação. Mas o que é a Eu hoje rivalidade? estava lendo as manchetes até... Opa, Iago? O que é a rivalidade Inter e Corinthians? O Corinthians não aceitou perder uma contratação para o Inter e foi fazer corneta ou desvalorizar Ele o falou jogador. publicamente, por isso que eu citei o Flávio Adalto. Tá? Ele disse, não, esperem para ver aí. Pode que não vai ficar no Internacional. Já faz 1 ano e meio isso. Né? 1 ano e meio. Mas ele precisa se reencontrar nesse ano, né? Pode que ele teve uma lesão que atrapalhou, né, esse processo de afirmação dele ao longo desse ano, né? Essa lesão atrasou a questão. Pode que ele é um jogador que depende muito da parte física, né? Ele é um jogador de muita força. Mas eu tenho certeza que em seguida ele já vai estar nos dando muita alegria. O Iago surpreende a oferta a especulação de que ele possa ir pro Benfica. No entanto, é um jogador que o Internacional tem reposição, né? Tem reposição. E de repente até mudando o esquema, colocando o Edenilson na direita e o Zeca na esquerda, briga ganhar em qualidade técnica. Eu vou dizer, aquele encanto inicial pelo Iago, eu não vou dizer que ele não seja tudo isso, que daqui a pouco, né, nós cometemos aqui, por exemplo, uma aceleração do processo em relação ao Jefferson, e aquele gol contra lá no México desgraçou a carreira do Jefferson, né? Tinha sido convocado para a seleção, inclusive. Mas que boa notícia, o Inter voltando a revelar jogadores da sua base, como é o caso do Iago. Não, o Juan está entrando nas partidas. Exatamente. O Brenner está entrando nas partidas. E não é por ser jovem, né? Tem que ter bola no corpo também. Né? Tem que jogar bola, senão não adianta. Não adianta nada. Mas eu acho que esses 3 citados são jogadores interessantes. O Iago, para mim, já é uma afirmação. O Iago é o jogador que é titular do Internacional. O Juan está entrando muito bem. E o Brenner precisa trabalhar um pouquinho mais alguns detalhes, mas eu acho que aos poucos ele também vai se colocando dentro do grupo como uma bela opção para o Odair. Pois é, mas aí é que tá. A gente fala tanto do D'Alessandro fora. Não é uma injustiça na medida em que antes o time não estava bem, não vinha de 3 vitórias consecutivas. Se ele entrar agora num time acertado, azeitado, com Zeca, com Luca, ele não acrescenta no time titular? Daqui a pouco ele é uma reserva técnica, né? O D'Alessandro é evidente que acrescenta. Vai depender da interpretação do treinador, em que situação colocá-lo, em que posição que ele vai poder render mais, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o D'Alessandro sempre vai acrescentar. Ele aceita a reserva, não? Acho que não. O D'Alessandro é um jogador que é um profissional absolutamente maduro, sabe como trabalhar no Internacional, tem um comprometimento com o grupo e com o treinador absoluto, então não vai haver nenhum problema do D'Alessandro eventualmente iniciar alguma partida. Tanto contra o Palmeiras ele iniciou o jogo no banco de reservas, entrou depois, mas não vamos tentar criar crise onde não há, que a gente tem que trabalhar bem essa questão de todo o grupo de jogadores, qualificar ainda mais esse grupo, porque a gente sabe que um campeonato brasileiro é um campeonato de tiro longo, né? A gente estava ouvindo outro dia a entrevista do Abel, não nesse jogo contra o Grêmio, mas uma antes, onde questionaram a ele até onde o Fluminense poderia ir, e ele disse, olha, meu grupo é muito limitado, eu tenho poucas peças de reposição. A gente sabe que um campeonato com uma janela, que vai ser grande, essa janela vai ser muito grande, porque muitos clubes brasileiros vivem também essa questão de dificuldade de caixa, vão ter que se desfazer de alguns jogadores. Então nós vamos ter uma realidade de campeonato antes da Copa e uma realidade de campeonato pós-Copa. Então, quem tiver grupo, subsiste, vai ter força para chegar até o final. Quem não tiver, vai ter muita dificuldade. É verdade. Nós temos o costume de pensar sempre naquele 11 ideal, né? A gente pensa que quem é melhor, D'Alessandro, ou Patrick, ou Juan.
Mas na verdade vai ter oportunidade para todos jogarem. mundo vai São jogar. 38 rodadas. Tem mais 30 ainda. E dentro do próprio jogo existem variações de momento, né? Um momento mais de reagir, um momento de E, Léo, dominar. nós temos visto jogos com absoluta intensidade, né? A nossa preparação física faz a medição, os jogadores estão correndo 12 quilômetros, 13 quilômetros no jogo, é muita coisa, é muito além do que de uma média histórica. Então, o jogador vai lesionar, vai ter cartão, então é grupo. Hoje tem que ter um grupo forte aí com 22, 23 jogadores aptos a jogar. A média era de 9 a 10 quilômetros, subiu né? bastante, Subiu para Maurício, 13, subiu demais. 30, 40% a mais. Então é complicado. Me lembro de Danilo, me lembro do Sheik, o próprio Sheik. O Grêmio vai fazer isso com o Douglas. Eu não tenho dúvida que o Douglas não vai voltar jogando todas as partidas. Com 2 cirurgias, com a idade que ele está. Então, O essa Léo questão- Moura também tem que ser o Léo dosado no Moura Grêmio. também. É uma nova forma de ver futebol que a gente está tendo que aprender, meio que a força no Brasil, né? Com essa mudança de velocidade, com a quantidade de jogos, de que o D'Alessandro vai jogar, quem sabe 60%, 70% dos jogos, mas precisa de alternativas. E ainda bem que o Inter tem. A Juliana aqui de Canoas mandou até uma foto que está assistindo o programa, dizendo que melhora sem o Dali. O Pintaúde aqui também tá nessa campanha. O Pintaúde tá horas. O Pintaúde tá horas no nosso Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Reck. Nessa campanha ele tá até brincando aqui, coloca o D'Alessandro no lugar do parente lá na Petrobras para não entrar no time. Como é que é? O Pintaúde quer que o D'Alessandro substitua o Pedro Parente na Petrobras para não incomodar o time agora. Porque eu vejo assim, ó. Digamos que ele vire reserva do Internacional. Ele vai ser importante igual. Dos 15 do segundo O tempo para Danilo foi frente. importante um longo tempo no Corinthians. O Douglas, quando voltar agora pro Grêmio, vai ser importante. E o D'Alessandro, para mim, ainda é entre os 2, 3 melhores meias do Brasil. Aí os caras, vocês são fãs do D'Alessandro. E não precisamos ir muito longe, Rec. Nós tivemos um Grenal no Beira-Rio recentemente, que o Inter ganhou de 2-0. Me parece que ele foi... Não, o dono da fez bola. a diferença naquele jogo. Então, Fez isso um faz golaço, 30, ajudou a organizar 40 o dias time. atrás. É. Que o futebol é muito rápido, Rec. Então, É isso aí. a gente tem, como dirigente, a gente tem que ter muita calma, porque senão na quarta você toma uma decisão, no domingo tem que tomar outra, na outra quarta é outra. Então tem que ter muita calma. Sabe que eu não gosto de dar bola nas costas. Não, jamais. Então, Vai ser a primeira do mês. Vai ser a primeira do... É porque hoje é dia Hoje é dia primeiro, né? É o primeiro programa. Estou estreando, então tá bem. Bom, mas doutor, o Camilo foi punido pela direção do Internacional, porque chegar daquele jeito num treino, o cara não pode estar bem intencionado, né? O Camilo não foi punido. Sempre se tem conversa com os jogadores, eventualmente foi um pouco além do que acontece normalmente, se conversa, mas é bom ter os treinos às vezes mais pegados. Sim, mas ele ficou fora de 3 partidas do D'Alessandro. Não, mas não foi por isso, ele foi suspenso. Mas ele ainda não se sabe se vai jogar semana que vem, que daí terminou a suspensão. Mas não, o D'Alessandro vai estar à disposição assim que ele passar esse prazo de suspensão, com certeza. O Camilo, ele tem um histórico complicado nesse sentido de relacionamento. Ele saiu assim da Chapecoense, saiu assim do Botafogo e agora teve essas atitudes Já tá velho para ajeitar a cabeça, né? Exatamente. Mas, se a conversa funcionar, né, melhor pro Inter. Não, até para quebrar um pouco esse clima ou esse pensamento que o Inter divulgou aquele vídeo do Camilo dirigindo pros colegas, né? O Camilo era o motorista do grupo. Ficou legal, aquilo ali ficou legal. Ficou legal. Nós até mostramos aqui o vídeo. Alexandre, você não ouviu mais falar em gestão temerária, em cobranças mais severas da oposição. Vocês até fizeram uma coisa interessante, reuniram líderes de vários movimentos para explicar também, além das entrevistas, dos esclarecimentos. Você acha que já há uma compreensão melhor da situação e que não adianta esse fogo amigo, porque isso aí vai acabar perturbando mais o ambiente? O que vocês estão conseguindo passar para a oposição? Eu sei que agora, logo aí, vem a reunião do Conselho. Hoje o Paulo Rogério esteve lá na Grenal. Vai ser no dia 11. Dia 11, então é uma semaninha, né? E aí, vocês acham que vão conseguir, e você é o mais didático e o mais bem inteirado da situação, vão conseguir passar uma mensagem de que não é tão periclitante a situação assim? Até porque vocês respondem agora até com bens pessoais e tudo mais. Bom, é que eu tive a oportunidade, inclusive num programa teu na Rádio Grenal, de tentar prestar esclarecimentos a toda a comunidade colorada. Depois nós fizemos realmente essa reunião com praticamente todos os movimentos políticos do clube, onde expusemos a situação financeira,
onde explicamos os motivos pelos quais houve esse atraso na entrega do material ao Conselho Fiscal. Me parece que quem queira interpretar de uma forma tranquila, analisando os números e analisando aquilo que nós fizemos ao longo desse ano e meio, vai ter um voto que me parece que só pode ser pela aprovação das contas. Mas nós não podemos fazer a cada votação de contas no Internacional um episódio político. O episódio político tem que ser as eleições. A explanação vai ser antes da votação? É sempre feita antes da votação. E aí vocês vão E aí dizer, olha, depois por o isso... presidente do conselho faz um encaminhamento de como se dará a votação, normalmente é aprovação ou rejeição, e depois, num segundo momento, se for aprovada, se a aprovação é com ressalvas ou sem ressalvas. Mas já houve a apreciação do Conselho Fiscal. Já circulou o parecer do Conselho Fiscal para todos os conselheiros. Então, E o que diz esse parecer? O parecer do Conselho Fiscal recomenda a aprovação com a ressalva do prazo e da violação ao dispositivo da legislação do Profut, que nós excedemos o déficit, como já era anunciado desde a primeira semana da nossa gestão, que nós não conseguiríamos atender em função de todos os problemas que nós recebemos quando assumimos o clube. Tanto assim é que o presidente Marcelo Medeiros, lá atrás, acho que em janeiro ou fevereiro do ano passado, convocou um café da manhã, onde ele fez uma longa explanação, à época junto com o vice-presidente de finanças, o Dr. Leandro Bergman, já dando conta de que nós teríamos o déficit, se não me engano, naquele momento, de 59 milhões foi o número sinalizado. Então, nós erramos aí por cerca de 3 milhões, que gerou em torno de 62. Então, nós sabíamos desde o primeiro momento que isso iria ocorrer. Então, o parecer do Conselho Fiscal acaba estando em consonância com tudo que houve. Não há nenhuma surpresa na decisão dos conselheiros. E o Inter perdeu o Profut? Não perdeu e não irá perder. O que irá acontecer é que o Internacional vai ter que se adequar a legislação para o próximo exercício. Então, nós vamos ter que fazer uma ginástica muito nesse forte. ano, né? Nesse exercício agora em curso, né? Cujas contas serão votadas lá na frente no mês de abril do ano que vem. Agora pode exceder 20%. Na época, na próxima, 10%, né? 10. E a partir de 19, 5%. Pois é. Há em paralelo, né? Se sabe que grande parte dos clubes brasileiros não vão conseguir atender isso, né? Há uma movimentação no Congresso Nacional no sentido de tentar um ajuste ou uma pequena modificação postergar o prazo, nesses temas, porque me parece que se nós formos levar a ferro e fogo tudo isso, vai ser muito complicado para todo o futebol brasileiro. Mas, no nosso caso, no caso em tela do Internacional, nós estamos tentando equalizar diversas situações, de modo a que a gente possa, talvez nesse ano, já estar com a coisa mais ou menos ajustada do ponto de vista desse déficit. Mas desde quem está assistindo hoje deve pensar o seguinte: mas os clubes estão sempre pedindo mais prazo, mais barganhando, mais vantagens tudo mais. Mas os clubes também são empresas, até não pagam tanto imposto, tem algumas isenções de imposto, mas empregam muita gente. Quantos empregados tem o Internacional? Hoje diretos cerca de 490, mas aí gera muitos empregos indiretos, né? Mais de 1.000. A proporção de empregos indiretos gerados pela atividade do futebol no Brasil é algo gigantesco. Mas não é querer buscar algo, uma tutela do governo, não é isso. É que essa lei, e quem vivenciou o episódio da confecção dessa lei no Congresso Nacional sabe que havia uma pressão muito grande de alguns clubes para que ela fosse feita logo. Porque alguns estavam, na época era o Time Mania, não sei se vocês se lembram, né? Que tinha uma contribuição. Existe esse Time Mania? Existe uma loteria, mas que eu acho que tem pouca incipiente. Eu ouço mais falar disso aí. E, inclusive, há uma autorização na própria lei do Profut de uma criação de uma nova loteria que poderia trazer uma contrapartida para os clubes que até agora não foi efetivado. Então, é um momento talvez de uma nova conversa com o Congresso, de modo a tentar estabelecer alguns mecanismos, porque esses percentuais eles foram feitos de afogadilho, sem uma análise, vamos dizer, mais aprofundada da realidade de cada clube, podendo interpretar isso. Hoje eu acho que talvez 4 ou 5 clubes consigam estar dentro dessa realidade. Um deles é o Palmeiras, que acabou não aderindo ao próprio Profut.
Maurício. Desde a publicação dos números do balanço do Inter do ano passado, existiu alguma conversa com a APFUT? Já existiu alguma justificativa prévia? Isso passa por algum julgamento interno no órgão? Qual que é o procedimento do governo federal? Como é que costuma funcionar isso, Maurício? Eu, pessoalmente, já estive 4 vezes no Rio de Janeiro. Me reuni com o presidente da autoridade do Profut, com os contadores, enfim, eu e o Giovanni Zanardo, que é o nosso executivo de finanças, nós fizemos uma exposição desde o início do nosso mandato. É ligado a que ministério? É ligado ao Ministério dos Esportes. Dos esportes diretos. Dos esportes diretos. Então, ele fica dentro do Parque Olímpico, lá no Rio de Janeiro. A sede da Fazenda Profut era mais complicado. é lá dentro. Mas o que importa aqui é que a interpretação que se dá da atividade desenvolvida pela autoridade do Profut não tem um viés punitivo. E o que eles querem é atuar de uma forma muito mais profilática no meio do futebol. O Internacional hoje é um clube que, do ponto de vista organizacional, é um clube considerado de ponta pelo Profut, porque nós temos todos os nossos mecanismos de transparência à disposição da autoridade do Profut. Fomos, inclusive, muitas vezes elogiados por abrirmos sempre todos os dados do clube para aquele órgão. E dá para abrir todos os dados? Abrimos tudo. Presente, passado? Sem dúvida. E é sabido, inclusive, lá que há uma investigação em curso do Ministério Público em busca de... Porque nós temos que contar a história completa. É que não adianta nós contarmos o Internacional. Não começou na nossa gestão internacional. Tem uma história, carrega um passivo de um longo tempo e que foi agravado, sem dúvida nenhuma, no último biênio. Então, aquele biênio nos trouxe problemas. Então, nós temos que demonstrar àqueles que, eventualmente, têm interesse em analisar de uma forma concreta e profunda as nossas contas, tudo o que houve ao longo desse período. Como é que você vê, Alexandre, matérias como a que foi divulgada no início dessa semana da revista Época? Fazendo comparações... Eu vejo com muita preocupação, Maurício, porque, inclusive, nós procuramos as organizações Globo, que é a detentora que as críticas foram pesadas, especialmente no título. Direcionadas ao presidente Marcelo Medeiros. Então, nós, inclusive, vamos requerer um direito de resposta à Globo. Conversamos já com o vice-presidente da Rede Globo. Eu vou estar numa reunião na sexta-feira da semana que vem com a Globo e nós vamos provavelmente conseguir esse direito de resposta. Porque as informações ali, elas estão confusas e estão imputando só à nossa gestão os problemas que o clube carrega há muito tempo. Eles incrementaram tudo que tinha sido dito até então. Recuperaram, porque era coisa muito requentada, mas com muita... requintes de maldade. Isso. Não foi uma reportagem idônea, não. Inclusive, vocês que são jornalistas sabem bem como funciona. Normalmente se abre pelo menos para um contraponto, né? É, claro. Se faz uma matéria... Vocês não foram ouvidos pela revista Época? Em nenhum momento. Foi um apanhado que eles fizeram ali. Mas é uma matéria que identifica o jornalista e está lá, está tudo identificado. Então nós já tomamos as medidas que nós entendíamos cabíveis e vamos, se não conseguirmos isso de forma amigável, cogitamos até mesmo de requerer em juízo. O título dessa matéria, para quem não está familiarizado, não recorda dela, é As Finanças do Internacional, o clube mais ineficiente do futebol brasileiro se complica. Já tem uma opinião. Começa com uma interpretação completamente equivocada do nosso balanço, que eu tive a oportunidade de te esclarecer, aquela questão do nosso endividamento de 700 milhões, ele é lançado por uma exigência da empresa de auditoria, mas que não traduz o que o Internacional deve. O Internacional, daqueles 750, metade é dívida contraída pela Abril e que tem como garantidores o Banco BTG e Andrade Gutierrez. Então, o Internacional não desembolsará um centavo sequer desses 350 milhões. Eu até provoquei o Alexandre, que disse, e se quebrar a Abril? Se quebrar a Abril, vai ter que quebrar o BTG, vai ter que quebrar Andrade Gutierrez, aí vai quebrar tanta gente que faz parte do jogo. Mas o Banco BTG hoje está entre os 5 maiores bancos do país, então eu não imagino que vai acontecer isso, que honestamente, até porque é um valor que dentro da realidade dessas duas empresas é um valor tão pequeno, né? Se nós formos pensar o que vale hoje o Banco BTG e o que vale Andrade Gutierrez, esses 350 milhões é um valor ínfimo dentro da operação das duas empresas. Léo? Na questão política, te pergunto, Alexandre, o clima dentro do Conselho, até para aprovação das contas, no sentido político, porque se falou muito que as contas anteriores foram rejeitadas e justamente pelo fator político, pelo Inter ter sido rebaixado, pelas disputas internas. Como é que está esse clima hoje em dia? Nós vivemos um ambiente político no Internacional que é
conhecido por todos, né, que é um ambiente que não é fácil, dá para se dizer isso, né? Nós temos lá 15 ou 16 grupos políticos, né, alguns que têm uma ligação conosco da situação, mas existe uma oposição muito ativa no Internacional. Existem grupos políticos que estão fazendo oposição praticamente desde o início da nossa gestão, mas eu acho que quem assume um clube do tamanho do Internacional tem que estar preparado para tudo e tem que estar preparado também para enfrentar a oposição. Eu só lamento que muitas vezes essa oposição ela seja oposição por oposição, sem ser uma oposição construtiva. Eu acho que no episódio das contas, isso foi explorado sob um viés que, ao menos a mim, não agradou. Falasse nas contas do exercício passado, as contas não foram rejeitadas porque o Internacional caiu para a Série B. Isso está provado agora, tanto assim que existem desdobramentos gravíssimos, né, em curso aqui no Rio Grande do Sul, cuidando exatamente desse tema. O que a oposição diz hoje, e aí até de uma forma mais amena, né, porque o Internacional ganhou 3 na sequência, já está se aproximando o dia da reunião e tudo mais, é que o Inter, ainda assim, com toda a crise que já se antevia, iria acontecer e agravar, o Inter gastou demais. Que análise você faz a respeito disso? Olha, é que o Internacional gastou porque teve que sair praticamente do zero. Isso é importante que a gente rememore, né, o que acontecia quando nós assumimos em 3 de janeiro do ano passado. Nós tínhamos um grupo na Série B, um grupo deprimido, um grupo com jogadores que não tinham motivação para jogar mais no Internacional, um grupo que tinha 3 meses de salário atrasado, 3 meses de imagem atrasada, um grupo, eu posso te dizer, que praticamente dilacerado do ponto de vista emocional. O que cabia a nós, como gestores, fazer? Nós tínhamos que tomar uma atitude, tomar uma decisão. E a decisão foi por uma reformulação radical daquele grupo. Isso custa dinheiro, até porque nós sabemos, Rec, que nós não podemos romper contratos unilateralmente no futebol. E na grande maioria dos casos... Antigamente ainda pagava metade, agora paga tudo. Hoje paga tudo. Então, o que nós tivemos que fazer? Fazer uma grande interpretação contrato a contrato. A maioria desses contratos também tinham sido renovados há pouco tempo, com valores muito altos. Então, nós, além de termos que colocar esses jogadores desvalorizados pela queda para a segunda divisão no mercado, tivemos que arcar com parte desses salários. Porque qual era a interpretação? Ou joga a Série B com aquele grupo, ou recoloca em outros clubes, tendo que arcar com o pagamento, pelo menos, de parte desses salários. E, em paralelo a tudo isso, o que tínhamos que fazer também? Contratar um novo grupo. Então, isso, por óbvio, que custa dinheiro. E essa é talvez a crítica que a oposição nos faça. Mas eu acho que hoje, passado aí mais de um ano, eu tenho certeza que nós tomamos a decisão correta. Você vai para a reeleição junto com os seus pares? Eu acho que o Internacional, com toda essa pressão, mais do que nunca, precisa de uma continuidade. Essa continuidade eu vejo que ela tem que estar espelhada pela liderança do presidente Marcelo Medeiros. Eu, pessoalmente, não sei se eu vou continuar, até provavelmente não, mas o presidente Marcelo Medeiros, eu acho que ele tem que continuar para dar curso a todo esse processo que nós estamos fazendo de uma verdadeira reconstrução do Internacional. Eu acho que isso não deve ser interrompido, porque o Internacional já teve episódios muito graves aí no curto espaço de tempo. Nós vimos uma gestão como foi a do presidente Giovanni Luigi, que passou o que passou, ficou quase 2 anos sem estádio, entregou o Internacional na Libertadores de forma direta e acabou não conseguindo fazer o seu sucessor. E isso nós todos já sabemos qual foi a consequência. Então, acho que nós temos que interpretar isso de uma forma, aquele episódio como uma lição e trazermos isso de uma forma didática depois para o nosso torcedor. O Vitor Saideles no Twitter, repercutindo a foto, postou aqui, entrevista com o Dr. Alexandre Chaves Barcelos. Guardem, futuro presidente do Esporte Clube Internacional. O Vitor é muito meu amigo, eu tenho certeza que Mas é o seu interesse, doutor Alexandre? Não, em algum momento? Não sei, lá na frente eu não posso dizer que não, mas agora com certeza não, porque Doutor Arthur eu tenho um candidato que é o Marcelo Medeiros. Doutor Arthur D'Alegrave, certa feita, numa churrascaria de Porto Alegre, encontrei o doutor Arthur D'Alegrave e perguntei para ele: doutor,
O senhor é candidato à presidência do Internacional e dizer, eu já não me pertenço mais. Você não chegou nesse estágio ainda? O doutor Arthur D'Alegrave era muito talentoso, não chego nem perto do doutor Arthur. Não me pertenço mais uma Inter... maneira de dizer, claro, se me convidarem eu vou. Foi um grande dirigente da história do Internacional. O Inter não pensa em mudar a duração do mandato do presidente para tornar uma coisa mais perene? Sim, já em curso, inclusive numa comissão liderada pelo Dr. Vitor Hugo Saideles, um projeto de ampliação desse mandato a partir não do próximo presidente, mas do outro para 3 anos. Não deu tempo, então? Não, para o próximo ainda não, mas até porque nós temos uma limitação do nosso estatuto, que é um prazo para a reforma do estatuto, porque nós votamos isso na última reforma e lá na época foi aprovado 2 anos. Então nós temos um prazo de carência para poder votar essa matéria de novo, mas já está em pauta na Comissão de Assuntos Legislativos, presidida pelo Dr. Lamana Paiva, e se não me engano sob a relatoria do Dr. Vitor, e acho que é muito provável que esse assunto depois volte ao nosso Conselho e seja aprovado um mandato de 3 anos. Que eu acho que me parece, eu até estou revendo o meu ponto de vista, que na época da reforma estatutária acabei eu como um dos relatores compartilhando com o Dr. Vitor Saideles. Nós entendíamos lá atrás que 2 anos era talvez o meio mais correto, mas hoje eu pelo menos vivenciando o dia a dia do clube, acho que 3 anos talvez seja o prazo que a gente consiga, porque o que acontece? Você assume no primeiro ano, leva 3, 4 meses para aprender o clube, aí termina esse campeonato, quando inicia o próximo exercício já tem eleição de novo. Então é muito difícil. O Alexandre responde na volta, até se vocês quiserem deixar outras questões. Eu quero perguntar sobre dirigente remunerado. Como é que ele vê essa situação? Porque isso aí está sempre sendo debatido, né? Então, por isso, se analisa, o fulano pensa assim, o Beltrano pensa de uma forma diferente e tal, e aí vai se somando as opiniões. Maurício. O doutor Alexandre Chaves Barcelos usou o termo que segue a reconstrução do clube, precisa seguir nas próximas gestões. Mas a reconstrução... Independentemente do presidente. Independente de quem... Nós temos um modelo hoje, Maurício, que é um modelo de uma profissionalização absolutamente vertical no clube. Nós não podemos mais abdicar desse modelo. Mas a reconstrução do time, que é um discurso que incomodou muito os torcedores em determinado momento, se segue ou se as vitórias interrompem si? Responde tudo no acumulado aí. Fica para o próximo bloco, então. Alisson, Fred, Tyson, o Inter já conta com esse dinheiro? E Libertadores é o mínimo no campeonato, via campeonato brasileiro? Já voltamos. Fred, Alisson e Tyson podem ser vendidos, pelo menos mais adiantadas as negociações do Fred e a insistência do Liverpool em contratar o Alisson, até porque tem um goleiro frangueiro, né? Libertadores da América seria um patamar mínimo para esse time que está em evolução. Você sente já essa possibilidade? Antes se falava muito que o Inter só lutaria para não cair. E, eu não vou aqui bancar o bom samaritano, né? Mas eu lá no começo do campeonato, aliás, tem a posse, está aqui na minha carteira. O palpite de cada um, está no meu tablet de papel. Né? O palpite de cada um, eu coloco o Inter entre os 6. Sempre coloquei, até pelo que eu entendi da qualidade do elenco. Não vinha jogando bem. A evolução do time, perguntou o Guedes, e dirigente remunerado. Começamos então pela Libertadores da América. Eu vou responder, Rick, como eu venho respondendo sempre esse tipo de pergunta para onde o Internacional vai, qual é a projeção a cada 3 jogos. Eu tenho dito sempre a mesma coisa. Interpretação da tabela a cada rodada. A gente não pode fazer projeções maiores. A gente está, como eu falei, esse período é o período difícil, o período que a gente já passou agora, há poucas semanas atrás, por dificuldades. Então, vamos ter tranquilidade, vamos interpretar a tabela jogo a jogo, como eu disse no bloco anterior. Nós vamos ter uma mudança nesse Campeonato Brasileiro muito significativa, que vai ser a abertura dessa janela. Eu acho que essa janela vai ter muitos negócios. Nós estamos vendo uma abertura do mercado árabe, que vai chegar comprando muito no Brasil. Já com a chegada do Carille lá, a gente já está vendo uma movimentação. Vai ser um grande bloco financeiro hoje no mundo. O bloco árabe voltará a adquirir jogadores. Então, nós vamos ter a Arábia comprando, a China comprando, a Europa comprando, os clubes brasileiros com dificuldade. Então, nós vamos ter muitas saídas e isso nós vamos poder
vamos dizer assim, medir ter a avaliação perfeita de como vão ficar os clubes depois da Copa. Então é sempre muito precoce fazer esse tipo de análise, e eu prefiro pensar jogo a jogo, focar no jogo de amanhã, que é um jogo que a vitória pode nos colocar lá em cima na tabela. remuneração de dirigentes. Isso é um tema difícil, mas eu não me furto, nunca me furtei de responder a isso. Eu vejo o que acontece tanto no Internacional quanto no Grêmio. Nós temos uma relação muito boa com o presidente Romildo, e eu tenho visto a dedicação do presidente Marcelo, é uma dedicação exclusiva. Ele não pode fazer hoje outra coisa a não ser cuidar dos interesses do Internacional. Então eu vejo como algo absolutamente natural que esses dirigentes, ao menos os presidentes dos clubes, sejam remunerados, sim. Vocês têm ideia de se vão mesmo acontecer os negócios do Fred, do Alisson? Como é que vocês monitoram isso aí? A gente tem um acompanhamento através do nosso departamento jurídico. Normalmente o Felipe Delegraf está sempre acompanhando isso, mas a gente sabe que só dá para contar com esse dinheiro depois que as transações efetivamente ocorrerem. Pelo que se ouve, parece que pelo menos 2 devam ocorrer. Vamos aguardar. Quanto tempo demora da assinatura do contrato até que o clube receba? É rápido, algo em torno de 40, 45 dias. A gente pode, se estiver sempre atento, fazendo valer o mecanismo regulado pela FIFA, se apresenta uma carta já indicando a conta e eles fazem o depósito. Paga quem compra ou quem vende? Depende do ajuste, mas normalmente a nossa relação jurídica estabelecida é com o clube que adquiriu os nossos direitos. Então, se houver algum litígio, o litígio será contra esse clube. Mas não me parece que vai ocorrer nada disso. Já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira e hoje sem fila? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, e você pode, além de abastecer, pode abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário com a gasolina Octa Pro. Abasteça 10 litros de Octa Pro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, Televendas 34666133, fache.com.br. É isso, olha aqui, Grêmio com empate contra o Fluminense. Grêmio é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, 13 pontos. Foi o quarto empate em 0-0 na competição, o terceiro na Arena. Volta a campo domingo contra o Bahia às 4 da tarde na Arena Fonte Nova. A equipe conta com o retorno de Ramiro e também pode ter o retorno de Arthur. Groy, Madison, Bressan, Kahneman, Cortez, Maicon, Cícero, ou Jailson, ou Arthur, Ramiro, Luan, Everton e André. Tá devendo o André, hein? Após vencer o Vitória, estava dando uma olhadinha na hora certa aqui da Ubra. Após vencer o Vitória, Inter enfrenta o Sport sábado às 16 horas no Beira-Rio, em busca da 4ª vitória seguida na competição. Tenho certeza que vai dar 40 mil colorados. A equipe conta com os retornos de Damião e Iago, Danilo Fernandes, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Luca, Potker e Damião, em princípio o time. O Sport não poderá contar com 5 atletas que pertencem ao Inter, e aí tem um agravante na zaga, né? O reserva do Hernando também não pode jogar, que é o Ortiz. Vinck, Hernando, Andrigo, Anselmo e Ortiz. Hernando e Anselmo são titulares. Anselmo, destaque. Destaque do time. Segundo o jornal O Jogo de Portugal, o Benfica tem interesse no lateral Iago. Seleção brasileira fará amistoso domingo às 11 da manhã contra a Croácia. Renato Augusto está fora. E voltando de lesão, Neymar fica no banco de reservas. Alisson, Danilo, Thiago Silva, novo titular. Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, William, com Gabriel Jesus. A Aimoré precisa ganhar agora, perdeu para o Ipiranga por 2-1, tem que ganhar de 1-0 para subir para a primeira divisão.
Tem Internacional de Santa Maria e Pelotas no outro confronto. Juventude joga hoje já no desespero contra o Guarani. Brasil de Pelotas joga amanhã em Alagoas contra o CRB. Esse jogo do Aimoré com o Ipiranga é no meio da próxima semana, não é nesse final de Se semana. não é no final de semana, né? Mas tem que ganhar o Aimoré. Tem que ganhar igual. Volta por 1-0. O Ipiranga está jogando a Série C, né? De repente, o Aimoré possa até se beneficiar do acúmulo de jogos do Ipiranga. Ficou faltando a reconstrução do time. Só uma questão antes da reconstrução do time, aproveitar a audiência de vocês e fazer um apelo ao nosso torcedor. Nós vamos ter, provavelmente, como tu disseste, aí esperamos ter um público cerca de 40 mil pessoas. Então, o torcedor que puder fazer o check-in antecipado, que faça. Aquele torcedor que puder adquirir o ingresso hoje, que também o faça, para que nós possamos ter a entrada no Beira-Rio de uma forma tranquila, que as pessoas entrem um pouquinho antes, para que não haja aquele aglomeramento antes e acabem perdendo parte do jogo. Então, que o torcedor que vá tranquilo, que adquira hoje o ingresso, se assim puder fazer. Bom, e para encerrar a reconstrução de time, agora... Eu acho que a gente não tem mais que usar essa expressão reconstrução de time. Nós temos hoje um grupo já mais ou menos estável e consolidado. Espero que, aí trazendo mais uma ou outra peça no futuro, a gente tenha esse grupo para terminar o Campeonato Brasileiro. Obrigado. Tem o Richa e o Sarrafiore ainda. O Richa não. Richelli. Valeu, até às 19.